Olá, seja bem-vindo a mais um estudo bíblico, seja bem-vindo a mais um estudo a respeito das doutrinas cristãs. Hoje nós inauguramos um novo tema. Nós acabamos de estudar a doutrina da salvação e agora nós vamos estudar a doutrina do Espírito Santo. Vamos conhecer a sua pessoa, as suas ações, as suas obras e trazer entendimento a respeito da sua pessoa. É verdade que nós já falamos um pouco sobre a doutrina do Espírito Santo, sobre a pessoa do Espírito Santo, quando nós estudamos a doutrina de Deus, falamos da Trindade, falamos um pouco do Espírito Santo. Mas agora, neste momento, vamos conhecê-lo um pouco melhor, vamos entender quem é Ele um pouco melhor e entender as suas ações. Por isso, eu convido você a iniciar essa jornada conosco para compreender a pessoa, as ações, as obras do Espírito Santo. Antes de nós prosseguirmos para a nossa aula de hoje, eu convido você, onde você estiver, para fechar os seus olhos e orar para que Deus abençoe este momento. Vamos lá? Ó Deus Todo-Poderoso, nas Tuas mãos eu apresento este estudo. Consagro ao Senhor este momento, pedindo para que a Tua graça, para que a Tua misericórdia possa nos revestir, Deus, possa ser sobre nós. Deus, sempre precisamos, Deus, do Seu entendimento, da Sua clareza. Daniel diz que o Senhor dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Senhor, nós precisamos de sabedoria e de entendimento, porque há tantos ensinos, existem tantas vozes, Deus, que falam a respeito do Senhor e, infelizmente, grande parte delas fala de uma maneira errada. Pedimos, Deus, que a Sua graça seja sobre nós para que possamos falar de maneira acertada e compreender a Sua verdade e os Seus caminhos. Abençoa a mim, Senhor, para que eu fale, Deus, com todas as virtudes e qualidades, Deus, necessárias para cumprir o propósito do Senhor nesta aula. E abençoa aqueles que escutam, Deus, para que sejam abençoados e edificados na Sua graça. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nesse primeiro slide que aparece a você, é um desenvolvimento do estudo das Escrituras e da teologia de uma forma sistemática e lógica. Aqui está tudo o que nós já estudamos e aonde nós estamos atualmente. Quando você olha esse organograma, essa arte, você consegue entender um pouco melhor a estrutura da teologia, a estrutura do estudo da Bíblia de uma maneira sistemática, de uma maneira lógica. Veja só, nós a princípio estudamos sobre a Escritura, que também é chamada de bibliologia. Estudamos depois a doutrina de Deus, a teontologia. Por que é a doutrina de Deus depois? Porque a base do nosso conhecimento de Deus é a palavra de Deus. Depois nós estudamos a doutrina dos anjos, a angiologia e demonologia. Depois a doutrina do ser humano, a antropologia. Depois nós vimos tudo que foi criado, a pessoa de Deus que cria os anjos e os homens. E aí nós temos o problema do pecado que entrou na humanidade, então a armatiologia. Uma vez tendo o problema do pecado, Deus traz o plano da salvação, então nós estudamos a soteriologia e encerramos todos esses temas, esses 6 temas precedentes, nós já estudamos, nós já fizemos várias aulas, então isso já está superado. E agora nós entramos então no estudo do Espírito Santo, o estudo da pneumatologia, que nós vamos trabalhar agora. No próximo slide, então, agora um organograma a respeito da doutrina do Espírito Santo, nós temos alguns subtemas que nós vamos tratar. E a estrutura é essa que aparece a você. Nós vamos estudar o ser do Espírito Santo, as obras do Espírito Santo e os dons do Espírito Santo. É verdade que os dons do Espírito Santo poderiam estar dentro das obras do Espírito Santo, mas separamos, dada a sua relevância e a extensão desse subtema. Então nós vamos começar falando a respeito de quem é o Espírito Santo, a sua pessoalidade, depois a sua divindade. Vamos falar das obras do Espírito Santo, o que ele faz. O que ele fazia, nós dividimos em 2 aspectos importantes, o que ele faz no caráter de uma pessoa não convertida e numa pessoa convertida, e o que ele faz também para capacitar, para revestir de poder, e depois nós vamos tratar dos dons do Espírito Santo, inaugurando a respeito da temporalidade. Os dons espirituais são para hoje ou não, e depois fazer uma abordagem a respeito de cada um desses
temas sobre os dons do Espírito Santo. É um estudo maravilhoso, muito interessante. Essa estrutura, esse organograma ajudará você a ter uma visão, uma cosmovisão a respeito dessa doutrina e compreendê-la melhor. O próximo slide é a nossa introdução e trazemos o seguinte texto: quem ou o que é o Espírito Santo? O que ele faz? A doutrina do Espírito Santo é uma das mais controvertidas na atualidade, seja por questionar o que é o Espírito Santo, se uma pessoa, coisa ou energia, ou questionar sobre a sua atuação, questionar sua manifestação, questionar a forma de se relacionar com ele. Alguns ignoram sua pessoa, outros exageram em sua manifestação. Alguns se esqueceram do Espírito Santo, outros blasfemam contra ele. Alguns dizem amá-lo, que dizem amá-lo apenas ofende com falsas alegações e ensinos. Nosso propósito era conhecer a pessoa do Espírito Santo, suas características e obra. Muito bem, hoje, na era em que nós vivemos, no tempo em que nós vivemos, no tempo da igreja que nós estamos vivendo, uma das doutrinas mais controvertidas, mais confusas, mais mal administradas é a doutrina do Espírito Santo. A questão dos dons, a questão da manifestação espiritual dentro das igrejas tem se tornado uma verdadeira confusão, uma verdadeira loucura. Desde saber se o Espírito Santo é uma pessoa e o que ele faz ou o que ele não faz, dos dons, a respeito do fervor cristão, tudo isso tem sido muito controvertido. De tal maneira que inclusive existem denominações diferentes de outras denominações apenas baseando-se nessa temática do Espírito Santo. Existem denominações que se separaram porque entendem que o Espírito Santo atua de uma forma. Existem denominações que se separaram porque não acreditam sequer que o Espírito Santo é uma pessoa. E hoje em dia nós temos vários pensamentos a respeito da sua pessoa. E é importante nós então conhecê-lo. É importante nós sabermos os limites da Escritura a respeito do nosso relacionamento com Ele. É importante nós sabermos o que Ele faz, os dons, e como esses dons devem ser administrados dentro de uma igreja. Então vamos iniciar essa jornada tão importante para conhecer, em primeiro lugar, o que o Espírito Santo é. Para judeus, o Espírito Santo, ele não é Deus. Ele sequer é uma pessoa. Para os testemunhas de Jeová, o Espírito Santo também não é uma pessoa, é uma força ativa de Deus. Para os gnósticos, o Espírito Santo é Sofia, é uma força mística que atua, opera nesse universo. Para outros, é uma pessoa. Agora, o que é que a palavra de Deus, o que é que a Bíblia Sagrada, porque o nosso estudo é baseado na Escritura, na Bíblia Sagrada, o que é que a Bíblia Sagrada traz a respeito do Espírito Santo? O que é que a Escritura, o que nós temos entendimento sobre a pessoa, ou força, ou energia, ou ser do Espírito Santo na palavra de Deus? Vamos conhecer. Nesse slide que aparece a você, diz a pessoa do Espírito Santo. Vamos ler. O que significa ser uma pessoa? Pessoalidade ou personalidade significa literalmente que Deus é uma pessoa. Isto é, quando dizemos que Deus é uma pessoa, não queremos dizer que ele seja um ser humano. Queremos dizer que Deus possui personalidade e que é um ser racional com autoconsciência. Os teólogos e filósofos muitas vezes definem pessoa como um indivíduo que possua mente, emoções e vontade. Deus mostra sua natureza pessoal por expressar indignação, rir, ter compaixão, amar, abominar, ensinar, reprovar e guiar. Todas essas ações comprovam o fato de que Deus seja, de fato, uma pessoa, sendo este atributo a base para a análise dos demais atributos morais. Portanto, pessoa, diz Harris e Bessius. Pessoa é a substância racional indivisível da alma. Pessoa é um ser
cônscio de si mesmo, subsistente na individualidade e na identidade e capacitado de razão intuitiva, sensibilidade racional, vontade livre. Razão, emoção, vontade são as características que se identifica um ser. Razão, emoções e vontade. Se algo tem razão, emoção e vontade, esse algo é uma pessoa, ela está desenvolvida como uma pessoa. Se aquilo não tem vontade, se não tem emoção, se não tem razão, não é uma pessoa, não é um ser. E a partir desses pressupostos, partindo dessas bases, que nós vamos então analisar se a Escritura aponta para o Espírito Santo como uma pessoa ou se a palavra de Deus aponta para o Espírito Santo como algo que não é uma pessoa. Portanto, para nós sabermos se o Espírito Santo é uma pessoa ou se é uma força ou se é apenas o Espírito, a ação de Deus, se é uma energia ou se não é nada dessas coisas, nós devemos olhar para o que a Escritura traz como pessoalidade, como personalidade, e nós vemos que pessoa é um ser que tem razão, que tem emoções, que tem vontade, e devemos olhar para a pessoa do Espírito Santo, para o Espírito Santo apresentado nos vários textos da Bíblia e verificar se ele é uma pessoa ou não. Então nós temos que fazer essa análise crítica, essa análise investigativa na Escritura Sagrada. No próximo slide, já traçando a uma questão mais específica do Espírito Santo sendo uma pessoa, Billy Graham vai dizer que a Bíblia ensina que o Espírito Santo é uma pessoa. Jesus nunca o chamou de isto quando falava do Espírito Santo. Em João, nos capítulos 14, 15 e 16, por exemplo, Jesus falou do Espírito Santo como ele, porque ele não é uma força ou uma coisa, mas uma pessoa. Falta instrução ou mesmo discernimento a alguém que trata o Espírito Santo como isto. Na Bíblia, vemos que o Espírito Santo tem intelecto, emoções, vontade. Além disso, a Bíblia diz que ele faz coisas que uma força não faria, somente uma pessoa real. Geisler, por sua vez, vai dizer que, na Bíblia, todos os elementos da personalidade são atribuídos ao Espírito Santo. Ele tem uma mente, ele tem vontade, ele tem sentimentos. Pronomes pessoais masculinos, ele e seu ou dele, também são atribuídos ao Espírito Santo. O Espírito Santo também faz coisas que só uma pessoa pode fazer, como ensinar, comandar, saber, perscrutar a mente. E por fim, Orton Willey diz que, do ponto de vista prático, faz muita diferença se o Espírito Santo é um mero poder apropriável ou não para nos socorrer na nossa fraqueza, ou se é uma personalidade sábia, santa, cheia de compaixão, toda poderosa, que deseja apoderar-se de nós e usar-nos para a sua glória. Bom, essas frases, elas já ditam e orientam-nos que o Espírito Santo é uma pessoa, que o Espírito Santo não é uma coisa para ser tratada como uma coisa, como isto, como vem dizer Billy Graham. O Espírito Santo, ele tem personalidade, ele tem vontade, ele tem intelecto, ele tem mente, ele tem razão, ele tem emoções. Uma vez que ele tem esses três atributos, essas três qualidades para que seja considerado uma pessoa e seja descartada a ideia de que seja uma coisa, então o Espírito Santo, ele vai ser trabalhado, vai ser identificado na Escritura como uma pessoa. Portanto, erram aqueles que ensinam que o Espírito Santo é uma coisa, é uma energia, ou como eles mesmos vão chamar de uma força ativa de Deus. O Espírito Santo é um ser, o Espírito Santo é uma pessoa. E a partir de agora eu quero trazer então vários textos bíblicos que vão reforçar e fortalecer essa ideia a respeito de, que o Espírito Santo é um ser, é uma pessoa. E isso muda muito a nossa perspectiva com relação ao próprio Espírito Santo. Por quê? O que é o Espírito Santo? Como que eu enxergo
o Espírito Santo? Como que eu lido com o Espírito Santo? O Espírito Santo é apenas uma bênção a ser recebida como a sabedoria, assim como a inteligência, assim como a coragem, assim como o amor? O Espírito Santo é só um atributo, é só uma característica, é só um dom que a gente pode chamar e falar, bom, eu recebo o Espírito Santo como eu recebo qualquer uma outra virtude de Deus em minha vida? Ou o Espírito Santo é uma pessoa? Veja como isso muda na prática. Imagine uma pessoa dizendo, eu quero ser cheia do Espírito Santo. Se essa pessoa, ela entende o Espírito Santo como apenas uma virtude, assim como Deus me ensina a ser um homem diligente, disciplinado, focado. Eu oro, Deus me enche do Espírito Santo. Se eu tenho uma mente que o Espírito Santo não é uma pessoa, eu apenas estou pedindo uma virtude de uma maneira assim, fria com relação a essa virtude. Eu preciso de sabedoria, me dá sabedoria. Eu preciso de domínio próprio, me dá domínio próprio. Eu preciso de paciência, me dá paciência para que isso esteja em mim, agregue no meu ser essas virtudes. Deus me dá o Espírito Santo, porque eu preciso isso em mim. Veja como ele pode ser tratado, se for apenas considerado uma coisa, um elemento, uma virtude. Agora imagine só, se nós entendemos o Espírito Santo como uma pessoa, Deus me enche do Espírito Santo. Não é como ser cheio de sabedoria ou ser cheio de amor, mas ser cheio de uma pessoa divina, espiritual, que habitará dentro de mim. E então eu não estou pedindo para ser cheio de uma qualidade, de uma capacidade, mas estou pedindo para ser cheio de um relacionamento, de uma pessoa habitando dentro de mim. Da mesma sorte que quando Paulo vai falar que o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas, que intercede por nós, como que nós enxergamos esses textos? Como que nós enxergamos essa perspectiva? Como que nós lidamos com isso? O que significa o socorro do Espírito Santo a nós? É apenas uma força infundida dentro de nós ou é uma pessoa que trabalha em nós, em nossa vida? Essa perspectiva prática muda muito e por isso é tão importante nós entendermos a personalidade, a pessoalidade do Espírito Santo, para que eu saiba como lidar com ele. Portanto, no próximo slide que aparece a você, ele traz as características pessoais do Espírito Santo. Vamos ver então quais são essas características. Primeira característica, o Espírito Santo tem intelecto. Romanos capítulo de número 8, verso 27 diz, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, ou seja, qual é o intelecto, qual é o propósito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. 1 Coríntios capítulo 2, verso 11 diz, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então esses textos trazem para nós que o quê? Que o Espírito Santo tem intelecto, o Espírito Santo tem uma mente, intenção do Espírito Santo, propósitos do Espírito Santo, as vontades, o intelecto, ele tem uma mente. Ele sabe de coisas, ele conhece coisas, ele perscruta coisas profundas da pessoa do próprio Deus. Ele tem conhecimento. Opa, peraí, ele tem conhecimento. Quando eu falo que o Espírito de Deus tem conhecimento, eu já excluo, já separo ele de uma maneira bem clara dele, de um livro, de um papel, de um púlpito, de um pedaço de madeira. Por quê? Porque essas coisas não têm esse tipo de conhecimento. Não tem perguntar alguma coisa, sabe de alguma coisa essa madeira? Sabe de alguma coisa o papel? Sabe de alguma coisa o chão? Não. O solo? Não sabe. Então já separa. O Espírito Santo ele tem conhecimento, ele tem uma mente. A partir disso nós vemos o quê? B. Deus, o Espírito Santo, tem emoções. Efésios capítulo 4, verso 30 diz, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O Espírito Santo pode ser entristecido.
Um objeto não pode ser entristecido. Uma virtude não pode ser entristecida. Um computador não pode ser entristecido. Um robô não pode ser entristecido. Porque veja que interessante, na era na qual nós vivemos, você poderia dizer que, poxa, o Espírito Santo tem intelecto, mas um computador tem um intelecto, o computador tem um conhecimento, um robô tem um conhecimento. Tá. Agora, o Espírito Santo ele não tem apenas conhecimento. O Espírito Santo tem emoções. Alegria, tristeza, amor, indignação. Ele tem sentimentos, ele não é impassível, ele tem emoções. E a Escritura diz: não entristeça o Espírito Santo. Por quê? Porque pode entristecer, pode ser aborrecido, pode ser ofendido. E um púlpito como esse não se sente ofendido se você falar que ele não é agradável a você, de que ele tem uma geometria esquisita, ou que ele não tem uma forma ou uma cor agradável. Ele não vai se entristecer, por quê? Porque ele não é uma pessoa, mas o Espírito Santo pode se entristecer. E a Escritura diz que ele tem sentimentos. E isso é muito importante. Na prática, isso faz muita diferença. Por quê? Porque como você tem tratado o Espírito Santo? Como que você tem lidado com o Espírito Santo? O Espírito Santo tem sido para você alguém, uma pessoa a quem você tem cuidado no tratamento? Que você zela para não entristecer? Que você zela para não ofender? Ou é alguém tratado com desprezo? Alguém tratado com indiferença, como se fosse uma coisa? Está vendo a diferença? Por isso que é importante você conhecer a pessoa do Espírito Santo. Uma terceira característica é Deus, o Espírito Santo, tem vontades. 1 Coríntios capítulo 12, verso 11, diz que: mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Esse texto ele é fantástico, ele é muito interessante. Por quê? Porque nesse texto, o contexto vai nos trazer que os dons do Espírito Santo, as capacidades sobrenaturais que o Espírito Santo oferece, dons de língua, dons de cura, dom de maravilha, dom de discernimento de espírito, palavra de sabedoria, de palavra de entendimento, todos esses dons e outros ainda são repartidos pelo Espírito Santo à igreja. Então o Espírito Santo ele olha uma determinada congregação, olha a igreja de Cristo e ele decide, ele escolhe qual dom será dado para cada um. É da vontade do Espírito Santo conceder o dom a determinada pessoa. Veja o quão isso é importante, o quão isso é relevante. Porque uma coisa, um objeto, não tem esse tipo de vontade livre. O Espírito Santo tem uma vontade livre, uma vontade soberana, algo que nenhuma máquina, nenhum robô terá, uma vontade livre, porque a programação limita, a programação impede de ter essa vontade livre. Assim, o Espírito Santo, completamente diferente, ele está dentro de um ambiente, dentro de uma igreja, e ele analisa, veja o intelecto, ele analisa, ele conhece cada um que está dentro de uma igreja, ele conhece a sua igreja, ele conhece aonde você congrega, ele conhece aonde você frequenta, ele conhece o corpo pelo qual você está engajado, ele conhece cada um e ele de uma maneira soberana, ele distribui os seus dons a quem ele quer, ele reparte os seus dons a quem ele deseja repartir. De tal maneira que se cumpre a parábola de Jesus dos talentos que diz que o chefe, o senhor da casa, distribuiu talentos a cada um conforme a capacidade de cada um. 5 talentos para um, 2 talentos para outro, 1 talento para outro. Ou seja, nesta parábola nós vemos a respeito desse senhor que, analisando a condição de capacidade espiritual, de capacidade emocional, de capacidades diversas, analisou a capacidade de cada um,
concedeu talentos diferentes em níveis diferentes. O Espírito Santo, ele faz essa avaliação, ele faz essa leitura dinâmica dentro de uma igreja. À medida que pessoas que agregam e desagregam, entram e saem de uma igreja, o Espírito Santo está analisando as necessidades do corpo, analisando a capacidade de cada um, analisando o perfil de cada pessoa e concedendo um dom a essa pessoa. Ou 2 dons, o tanto que o Espírito Santo julgar apropriado. Agora, veja essa dinâmica, e uma dinâmica como essa só pode ser atribuída a uma pessoa. Dá uma vontade pastoral de falar sobre esse assunto, dá uma vontade pastoral de falar a respeito de nós aceitarmos o que o Espírito Santo faz conosco, de termos a humildade de entendermos os limites que nós temos, da humildade de compreendermos que o Espírito Santo sabe até onde a gente pode ir e nós sermos confiantes e fiéis. Aí dá uma vontade de falar sobre isso, mas isso é para um outro momento. Mas agora, o que importa é nós olharmos para esse texto de 1 Coríntios capítulo 12 e termos uma consciência bem clara, uma consciência bem segura de quê? De que o Espírito Santo tem vontades. Ele não é uma força, uma nuvem, uma fumaça cósmica, é uma energia invisível que está fluindo sobre os lugares, sobre as pessoas e trazendo sensações e emoções. Não, ele é muito mais do que qualquer imagem como essa. Ele é um ser, uma pessoa com pensamentos, com sentimentos e com vontades. Vejamos mais características pessoais do Espírito Santo. O Espírito Santo fala. Apocalipse capítulo 2, verso 7 diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Em Atos capítulo 13, verso 2, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Nesse texto nós vemos que o Espírito Santo, como uma pessoa, está falando. Eles estavam num momento de jejum, num momento de serviço a Deus, num momento de dedicação a Deus, e nesse momento de jejum e de consagração, eles estão lá e o Espírito Santo vem a eles e fala: separa para mim Paulo e Barnabé. Ou seja, o Espírito falou, a Escritura dá testemunho. Quem falou? Foi Deus Pai? Não. Quem falou? Foi Jesus encarnado ou ressurreto? Não. Quem falou? O Espírito Santo. O Espírito Santo deu uma direção para a igreja: separa Barnabé, separa Paulo. Por quê? Porque eu tenho um propósito com eles. Pronto, falou. Característica de uma pessoa. E o Espírito Santo intercede. Romanos capítulo 8, verso 26 diz: e da mesma maneira o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Para tudo e pensa comigo, entende o que o texto está dizendo. O intercessor é uma pessoa que está no meio, ela está entre duas pessoas. Intercessor é alguém que é um intermediário, está no meio, está entre pessoas. O Espírito Santo, ele se apresenta como uma pessoa intermediária em uma relação. Qual relação? De um crente com Deus, nós temos um intercessor, que a Escritura apresenta aqui, que intercede por nós. Quem? O Espírito Santo. Vai dizer que as nossas orações, elas não são orações que são feitas de uma maneira
agradável, de uma maneira muitas vezes sensata, não é feita com a espiritualidade que se espera, não é feita com a graça que se espera, com a sabedoria que se espera, não é feita com a profundidade que se espera. E o Espírito Santo, ouvindo, preste atenção, ouvindo as orações dessas pessoas, ele pega essas orações e ele apresenta a Deus de uma maneira melhor. É o que o texto está dizendo, leia comigo de novo. E da mesma maneira o Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então o Espírito Santo trabalha através de nós, ele intercede por nós, ele ao mesmo tempo, ele é uma pessoa distinta, ele não está ali na posição de Deus Pai, quem está sendo o receptor da oração, nem está sendo a pessoa que está orando, mas é um ser que está operando no intermédio desta relação. É uma pessoa que está intermediando essa relação. Como se eu estou orando, o Espírito Santo, chega e apresenta a Deus a oração com uma linguagem, com uma profundidade, com um propósito, com uma essência muito melhor. Ele nos ajuda. Ou seja, o Espírito Santo é uma pessoa, porque para fazer isso exige todo o intelecto, exige emoções, exige vontade, exige atividade, exige independência, exige liberdade. Todas essas são características de uma pessoa. Uma pessoa. Próximo. O Espírito Santo testifica, ou seja, ele dá testemunho. Em João capítulo 15, verso 26 diz: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. O que o Espírito Santo ele vai fazer nesse texto? O Espírito Santo ele vai ter uma função, ele vai ter um propósito. O Espírito Santo, quando enviado, ele não vai falar de si mesmo, não vai se promover, ele não vai ficar trazendo revelações a respeito da sua pessoa, não vai ficar trazendo ideias a respeito de si mesmo. Ele tem um propósito, e o propósito dele é apontar a Cristo Jesus. O propósito dele é direcionar pessoas a conhecerem Cristo Jesus, é dar testemunho não de si mesmo, mas da pessoa de Cristo Jesus. E por que isso? Porque existe um propósito, existe uma engenharia, existe um plano da parte de Deus, pela qual as pessoas da Trindade atuam e trabalham e cooperam umas com as outras. E nesse texto específico, a Escritura diz que virá um outro Consolador, uma outra pessoa, e essa pessoa ela vai dar testemunho de mim, Jesus Cristo. Então o Espírito Santo ele dá testemunho. Para dar testemunho, o que é necessário fazer? Para dar testemunho eu tenho que ter intelecto, eu tenho que ter emoções, eu tenho que ter vontade, eu tenho que gostar daquilo que eu vou dar testemunho, eu tenho que ter envolvido em emoções. Ou seja, é uma pessoa que vai dar testemunho. Imagine que aberração, que bizarrice, se nós falássemos que uma cadeira, um púlpito, um pedaço de madeira vai dar testemunho. Testemunho é uma coisa que se espera que pessoas façam, deem testemunho. Então não é um objeto, não é uma coisa, não é uma energia, é uma pessoa, é um ser pessoal que dá testemunho, que tem um partido, por assim dizer, que tem um propósito, que fala e fala a respeito de alguém, fala a respeito de Cristo. No próximo slide, nós temos que o Espírito Santo guia. Atos capítulo 8, verso 29 diz: disse o Espírito a Felipe: chega-te, ajunta-te
a esse carro. É impressionante, essa passagem ela é maravilhosa, vai falar de Felipe e o eunuco, um homem que estava lendo o profeta Isaías no seu carro, na sua carruagem, por assim dizer, e esse eunuco não está entendendo o que está lendo. Ele fica perdido, ele fica confuso com a leitura. Então Felipe é dirigido pelo Espírito Santo a chegar àquela pessoa para que possa cumprir o propósito de ajudar aquela pessoa a compreender o que ela está lendo e levar essa pessoa ao conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, o Messias, o Salvador. Então, veja quanto trabalho que o Espírito Santo tem nesse momento. Primeiro, ele conhece o eunuco, ele conhece o que está acontecendo, ele sabe o que ele está lendo, ele sabe as dificuldades que aquele eunuco está vivendo, ele conhece as dúvidas que aquele eunuco tem, ele sabe completamente o contexto daquela pessoa. E sabendo esse contexto, ele tem um plano, ele desenvolve um plano. Por quê? Porque esse Espírito se compadece do eunuco, esse espírito, ele se preocupa com o eunuco e ele tem interesse em ajudar, porque ele tem uma afeição, um bom sentimento para esse eunuco. Então o Espírito Santo, ele analisa aquela situação. Tem um homem andando dentro de uma carruagem, ele está lendo o livro do profeta Isaías e ele não está entendendo. Poxa, eu quero ajudar ele, eu quero ajudar esse homem. Eu quero ajudar ele a compreender, a entender o que está lendo. Eu quero fazer um bem para ele. Eu gosto dessa pessoa, eu quero ajudá-lo. E uma vez que o Espírito Santo promove toda essa avaliação, ele então desenvolve também o seu plano. E o seu plano vai ser o quê? Vai falar para uma pessoa capacitada a ajudar aquele eunuco. Então o Espírito Santo fala, pensa, por assim dizer, ilustrando, fazendo uma especulação. O Espírito Santo analisou, viu o homem na carruagem, fala, Felipe está ali perto, eu vou falar para Felipe, que é capacitado, que tem toda a competência para responder, e eu tenho capacidade para ajudá-lo, então eu vou falar para Felipe chegar perto, Felipe vai ouvir, vai entender o que está acontecendo, vai entender por que eu mandei ele chegar perto, e aí ele vai cumprir o propósito que eu tenho determinado. Perfeito. Isso é uma pessoa que guia, que orientou uma terceira. Vai lá, fala com ele. Vai lá, fala com ele que ele não está entendendo. Chega perto, que olha só o que ele está lá meio perturbado, porque não está compreendendo a palavra de Deus. Chega junto lá, que eu tenho um plano, que eu tenho um propósito, que eu tenho um propósito na tua vida, Felipe. Eu tenho um propósito na vida desse eunuco. Então vai lá. É uma pessoa. O que mais? Romanos capítulo 8, verso 14, diz claramente que, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, ou seja, são guiados, são orientados, são conduzidos. É muito interessante como o Espírito Santo trabalha dirigindo as pessoas, guiados pelo Espírito Santo, conduzidos por Ele. Sabe, é uma pessoa que está ali perto, vendo, analisando, sentindo, tendo propósitos, planos e conduzindo. João capítulo 16, verso 13 diz, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo quanto o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ou seja, o Espírito da verdade, ele guia, ele lembra as pessoas, ele faz elas recordar, orientar. O Espírito Santo guiará. Então, a Escritura diz que o Espírito, uma pessoa, Jesus fala, olha, o Espírito, uma pessoa, diferente de mim dentro do contexto, porque no capítulo anterior ele falou que virá uma pessoa diferente, um outro Consolador, que não sou eu. Então a gente fala, virá alguém que não sou eu, um Espírito, esse Espírito é chamado de Espírito da verdade, e ele guiará, conduzirá vocês. Então o Espírito Santo guia. O que mais? O Espírito Santo ordena. Atos capítulo 16, versos 6 e 7, temos uma história muito interessante e diz o seguinte: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo
de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram na Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Ou seja, foram impedidos pelo Espírito Santo, foram impedidos pelo Espírito de Jesus. Ele ordena. O apóstolo Paulo, em suas viagens, o apóstolo Paulo, em seu ministério, em suas missões, tinha os seus planos, tinha os seus propósitos. Ele queria ir para a determinado local, queria ir para a Ásia, queria ir para a Bitínia, mas foram impedidos. O Espírito Santo, de alguma maneira, que nós não temos a revelação de como foi feito isso, se através de uma impressão pessoal que o Espírito Santo trouxe de uma maneira muito forte, muito segura, seja através de uma profecia, através de uma revelação, seja através de um sonho, ou mesmo ouvindo uma voz audível à pessoa a quem era destinada a revelação, não temos como foi feito isso, mas temos que o Espírito Santo claramente se manifestou nesses momentos ao apóstolo Paulo, à comitiva do apóstolo Paulo, e deixou bem claro que não eram para eles irem para os lugares que eles estavam intentando ir. Vamos para a Bitínia. O Espírito Santo em algum momento impediu. Não é para ir. Vamos lá para a Ásia. Não, o Espírito Santo está dizendo que não é. Não era uma questão humana, não é que um colega de ministério, um fulano, falou que não queria. Não, é o Espírito Santo ordenou. Não é para vocês irem para essa região neste momento. Não é para vocês seguirem o ministério através deste percurso, através desta rota. Não, a minha direção é, não faça isso. A minha ordem é, não vão para esse lugar. É uma pessoa. Você consegue ver, através de todas essas características, que quando a Escritura se refere ao Espírito Santo, a Escritura está se referindo não a uma coisa, não a um objeto, não a uma energia, como a energia elétrica permite você assistir esta aula. Não se reporta ao Espírito Santo como uma força de Deus, como se fosse algo dependente, como se fosse apenas uma atuação da pessoa de Deus, mas traz como um ser, ao mesmo tempo, independente, livre, que ordena, que guia, que testifica, que intercede, que fala, que tem vontade, que tem emoções, que tem intelecto, que tem emoções individuais, emoções próprias. Poxa, acontece coisas que entristecem o Espírito Santo. Então veja esse conjunto, essas características que deixam-nos sem desculpa para dizer claramente que o Espírito Santo é uma pessoa. No próximo slide nós temos mais algumas características. Veja, o Espírito Santo nomeia. Atos capítulo 20, verso 28 diz: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, que sobre o Espírito Santo, que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Ou seja, quem está constituindo, quem está nomeando cada uma dessas pessoas, desses líderes? O Espírito Santo. Eles olhavam e falavam: olha, quem está fazendo isso aqui, através de pessoas, é o Espírito Santo. O Espírito Santo quem está nomeando, o Espírito Santo quem está levantando, o Espírito Santo quem está capacitando, o Espírito Santo quem está revestindo de dons, o Espírito Santo quem está operando nestas vidas, é o Espírito Santo quem está constituindo. Então o Espírito Santo nomeia, o Espírito Santo escolhe, o Espírito Santo constitui. O que mais? Veja que interessante. Pode-se mentir para ele. Atos capítulo 5, versos 3 e 4. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ou seja, é possível mentir ao Espírito Santo.
Você mentiu ao Espírito Santo, que nesse texto ele é equiparado, ele é colocado como sendo Deus. Outra característica, pode-se insultar ele. Hebreus capítulo 10, verso 29, de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Veja só como o texto ele vai apresentando, ele vai somando essas ideias. Pisar no Filho de Deus, ter por profano o sangue do testamento e fizer agravo ao Espírito da graça. Ele vai colocando características de pessoas que vão tomando atitudes, tomando um caminho, um comportamento que vai gerando erro sobre erro, falha sobre falha. E uma dessas falhas é fazer agravo, ofender o Espírito Santo. O Espírito Santo pode ser ofendido. E no próximo texto que eu vou trazer aqui, que é o item M, ele traz uma característica muito peculiar e muito importante que a Escritura nos ajuda a compreender. Pode-se blasfemar contra ele. Mateus capítulo 12, verso 31 ao 32. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no futuro. Veja só, aqui nós temos duas ideias importantíssimas para você. Presta bastante atenção. A primeira ideia é que o Espírito Santo pode ser alvo de blasfêmia, de insulto, de agravo, de ofensa. Segunda característica que chama atenção nesse texto, e qual é? É que o Espírito Santo é uma pessoa diferente da pessoa de Jesus Cristo. Porque o texto diz, olha, se eu fizer agravo, se eu fizer alguma ofensa ao Filho, vai ter perdão. Mas, se eu blasfemar contra o Espírito Santo, não tem perdão. Veja, pessoas diferentes, com consequências diferentes em caso de blasfêmia. Isso é muito sério, isso é muito importante, ou seja, no caso de blasfêmia, no caso de ofensa, o que for feito contra o Espírito Santo tem um nível, tem um peso diferente daquela que for feita contra o Filho do Homem, contra Jesus Cristo. Ou seja, ele é uma pessoa que pode ser alvo de ofensa, de blasfêmia, e é uma pessoa diferente do Filho. N, nosso último texto da aula de hoje, diz o seguinte: pode-se entristecer ele. Efésios 4:30 diz, e não entristeçais o Espírito Santo no Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Falamos um pouco sobre isso na questão de emoções e podemos trazer novamente que pode ser entristecido. Então, pode-se mentir contra ele, pode se mentir para ele, pode se insultar, pode blasfemar, pode entristecer, pode desprezar, pode dar as costas, pode ignorar. Isso somente é possível em relação a uma pessoa. Billy Graham diz que o Espírito Santo não é uma força impessoal, como a gravidade e o magnetismo. Ele é uma pessoa com todos os atributos de uma personalidade. Mas não só uma pessoa, também é divino. E nós vamos trabalhar a respeito da divindade em nossos próximos estudos. Hoje, nós falamos de uma maneira muito mais extensiva, muito mais ampla, muito mais completa a respeito da pessoalidade, da personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo, longe de ser uma energia, longe de ser uma força, longe de ser uma nuvem, uma coisa cósmica, ele é uma pessoa, ele é um ser pessoal, com intelecto, com emoções, com vontades. É possível se relacionar com ele. É possível andar com o Espírito, andar no Espírito. É possível se relacionar e nós devemos então ter um relacionamento saudável, respeitoso, reverente com a pessoa do Espírito Santo.
Quando eu oro para ser cheio do Espírito Santo, eu não oro para ser cheio de coragem como se fosse apenas uma virtude, mas eu oro para ser cheio da pessoa divina em meu interior e ter um relacionamento com essa pessoa divina, não entristecendo com os meus pecados, não ignorando, não dando ouvido à sua voz, às suas orientações, às suas direções, mas tendo um relacionamento saudável, de respeito, de temor, de reverência, de obediência. Que você ame o Espírito Santo, que você reverencie o Espírito Santo e que você entenda que o Espírito Santo é uma pessoa que está ao seu lado, que te conhece e tem conduzido você, seja para o arrependimento, seja para o aperfeiçoamento, mas Ele está operando em sua vida também. Deus abençoe você e te aguardo em nosso próximo estudo. Até lá!